Good morning, sunshines. How are you? Today we're going to talk about chapter 21, capítulo 21, né? Logo mais vocês terão a nossa provinha. Então, vamos relaxar um pouco e falar sobre textos jornalísticos. Aí eu acho meio esquisito a gente falar que a gente vai relaxar falando de texto jornalístico, né? Já que tem tanta notícia ruim acontecendo, mas vamos procurar ver também notícias positivas, notícias boas, ok? Gente, eu encontrei aqui uma site que eu achei muito interessante. Não é a primeira vez que eu trabalho com ele, que chama study.com. E nele a gente tem aqui todo esse desdobramento que nós temos aqui no poliedro, né? Só que em inglês. Então, acho que vocês precisam procurar mais palavras, mais textos em inglês e consigam traçar mais esse vocabulário, tá? Para que vocês estejam cada vez mais preparados, tanto para o vestibular quanto a vida pós-vestibular, né? Então, assim, ó, eu coloquei aqui como Journalistic Writing, Characteristics and Functions. Então, qual seria a função aqui de um texto jornalístico, né? Obviamente, a gente sabe que o texto jornalístico ele vem para informar um ponto específico, algum acontecimento específico, ok? Ele pode acontecer em diferentes vertentes, né? Ele pode ser simplesmente para informar sobre algo que está acontecendo no momento e ele pode falar de diferentes assuntos, né? Futebol, que seriam os esportes, cultura. Ele trata de diferentes tópicos, ok? Mas assim, quando eu falo sobre jornal, quando eu falo sobre jornalismo, eu penso no newspaper, né? Eu preciso do papel para tocar, né? Por quê? Porque essa foi a tecnologia que eu fui mais exposta durante a minha vida. Hoje em dia já não é seguro, né? Já não devemos manipular papéis por conta da situação atual desse vírus, do coronavírus. Então, como que nos é apresentadas as notícias, né? Como que elas nos são apresentadas? Então, assim, ó, vou mostrar para vocês this video talking about the characteristics, ok? Mas isso aí a gente vai fazer na live hoje, ok? E aí, ele descreve aqui. Só que eu vou ter que tirar esse negocinho daqui. Ele não sai. Então a gente vai ter que conviver com isso, tá? One more thing to live with. Então, olha só. Ele fala justamente do que eu estou dizendo aqui sobre a vida pré-internet, né? Por isso que antes eu era apresentada ao texto mesmo, ao papel. Né? As pessoas tinham edições limitadas para acessar as notícias, então era magazines, or newspapers, or comic books. Daily news came in form of newspaper or television. Então, nós sabíamos das situações, o que estava acontecendo no mundo através desses dois veículos e só. E claro, né, o chatting, o boca a boca ali, não parava, era bom, né? A gente sabia bastante sobre isso. Então, a gente conversava muito mais por conta disso, né? While less urgent stories could be found in magazines on weekly newspaper supplements. Então, assim, o que eu lembro, né, no momento de ir numa banca de jornais, você tinha lá os veículos, os maiores veículos de comunicação, que seriam os jornais mais populares do Brasil, né? E ali você tinha os dois grandes, que seria a Folha de São Paulo e o Estadão, que nós, nessa era pré-vestibular, a gente fazia muito uso dessa leitura, né? Porque a hora que caía nas provas, a questão de atualidades todas estava ali justamente na fato da gente acompanhar essas notícias, né? Tanto de forma escrita quanto de forma televisionada, né? Mas muito mais de forma escrita. Então, a gente tinha que ler, nós éramos obrigados a ler. E dentro desse caderno vinham diferentes seções, né? Como vem até hoje aqui, mas antes era assim, ó. Era uma grossura desse tamanho, assim, ó.
tinha tudo, tinha todas as notícias do mundo, tinha todas as notícias que envolvia política no Brasil, tinha notícias sobre novas descobertas científicas, tinha um caderninho Kids só com notícias voltadas para as crianças, né? Então, isso em todos nos dois grandes veículos. E depois nós tínhamos jornais menores, mídias menores, algumas falando apenas sobre o que acontecia, né? Em questão, por exemplo, né, a gente falava que tinha um jornal que você torcia e saía sangue, né? Que seria o nosso aquele jornal mais sensacionalista. Né? Então só tinha nesse tipo de jornal você batia o olho, só tinha notícia de morte, assalto, coisas desse tipo. Também tinha um outro tipo de jornal que era o jornal de coisas mais fúteis, né? Que a gente fala que seriam os tabloides. Contigo, Tititi, que seriam as magazines, mas também tinha jornal sobre isso. Tinha o jornal sobre novela, sobre o que ia acontecer. Então, para cada assunto, para cada tópico, você conseguia acessar fisicamente um tipo de jornal. Hoje em dia você tem tudo isso digitalmente, né? E aqui ele fala justamente sobre essa função aqui, ó. Ele propõe aqui algumas perguntas justamente para que vocês tragam essa noção do texto jornalístico. Como que se usa esse texto jornalístico, o objetivo dele e o que tem dentro do texto jornalístico, tá? Então, olha só. Bom, pessoal, então assim, ó. Quais são as características desse texto jornalístico, tá? Então, a primeira função é informar o público, o que foi falado anteriormente, né? Sobre acontecimentos locais, nacionais ou globais. Por conta desse objetivo, os jornalistas devem escrever os artigos deles de que forma? De uma forma mais direta, né, com uma linguagem que toda a população possa compreender. Né? Então, ele não utiliza, nossa, vocabulários tão rebuscados, assim como a gente vê na literatura, como a gente vê na poesia, né? Então, ele tem que usar uma linguagem atual e direta. Lógico, sem gírias, sem esse tipo de linguajar, ok? Então, ele coloca assim, ó, in most cases, meaning that is relied on evidence. Então, isso tudo é baseado em fatos e evidências, tá? Rather than opinions or emotional appeals. Senão vai virar Twitter, né, gente? Então, assim, você vê uma grande diferença do que é um texto jornalístico sério. Isso é algo que vocês podem trazer para a vida de vocês, né? Começar esse exercício de comparação de textos quando você conhece a estrutura do sabe, quando é um texto jornalístico, quando é um tabloid, uma coisa para criar fake news. Tem toda essa questão da fake news também que acho que a gente tem que trabalhar bastante. Given that, journalists strive to write articles that have wide appeal. Então, gente, wide é abrangente, né? Então, um apelo abrangente, que ele consegue atingir um número de pessoas maior, tá? And can be easily understood. You will remember that one of the obvious characteristics is short sentences and paragraphs, which are intended to make the article easy to read and understand. Então, olha só. Essa característica é a característica mais fácil de ver no texto jornalístico, tá? Que as características são óbvias, são muito claras, são diretas, e as frases são curtas e os parágrafos são curtos também, né? Porque eles possuem essa intenção de fazer com que o artigo seja fácil de ler e entender. Por isso que é muito mais fácil, né? A gente tá lá no celular ali, nossa, apareceu. Alguma notícia, né? Tá, o Donald Trump did something shitty again. Obvious. Clica lá, tá. Né? Então, assim, ele tem essa coisa bem direta. E hoje em dia, com a mídia, né, com a internet, é muito rápido. Né? A gente recebe milhões de informações por dia, né? Antigamente a gente era mais tranquilo por isso, que a gente só lia de manhã e passava o dia mais tranquilo. Então, olha só. In most cases, journalistic writing is objective,
meaning that it relies on facts and evidence rather than opinion and emotion appeals. Many journalists view their work as a public service. Então, isso é importante, ó. Muitos jornalistas, eles reconhecem o trabalho deles como serviço público, né? Como algo que ajuda a população. E eles têm um compromisso com a verdade muito grande, né? Não são todos, mas a maioria. Eu conheço poucos que não são assim. And journalistic ethics, essa palavra, meu Deus, como falta hoje em dia. A ética jornalística set a very high standard of objective and fact-checking. Então, porque eles não querem perder a credibilidade deles como jornalistas, o que eles fazem? Eles são muito assertivos na informação deles, eles têm muita certeza do que eles falam, né? Não é gossiping, não é speculation, é fact, evidence, porque eles precisam de colocar a fonte deles, ou então eles podem manter a fonte deles anônima, né? Dependendo do caso, se for um caso de grande repercussão, mas aí, entre eles, por conta da ética jornalista ali, redação, eles podem falar sobre a fonte deles, ok? Mas tem que ser uma fonte forte, né? Então, olha só. Journalists are tasked with providing readers with accurate information on an event as it happened, included the different and sometimes conflicting opinions on the subject. Gente, opiniões conflitantes é o que mais temos dentro de uma notícia, né? Ela traz essa vontade de dizer algo, né? Mas são situações baseadas em fatos. Moreover, a strong news article will present the facts of the story. Então, assim, bottom of line, uma notícia forte, um artigo jornalístico forte, ele apresentará fatos de uma história, às vezes incluindo tabelas, gráficos. Então, esses infográficos também são muito importantes e têm um impacto muito grande, né, dentro de uma notícia. Porque tem pessoas que não leem notícias, pessoas simplesmente elas leem o infográfico e tiram dali daquele infográfico as suas conclusões sem ler aquilo que está descrito. É um texto também, né? Traz informações, né? And take the time to explain the numbers or contributing factors. Então, eu tiro o tempo ali para contribuir, para explicar números, fatos que contribuem ou contribuíram, né? Para que o leitor entenda melhor o seu material, né? Esse material que ele está lendo. Gente, vamos falar aqui um pouco, lógico, a gente está falando bastante sobre como que o texto é apresentado, né? Mas mais que isso, vamos entrar aqui eu entrei no New York Times, ok? Então aqui, ó, of course I accept. I don't want to take coronavirus for Christ's sake. Então, olha só, New York Today. Is riding the subway safer than dining indoors? Então, olha só, geralmente o título que nós temos, ele é sempre, ou ele é uma pergunta, ou ele é um título muito direto, que você já sabe sobre o que está falando. Dá um clique assim na tua cabeça, tá, vou ler, me interessa. Né? Então, ele tem que ser chamativo, ele tem que ser atrativo, né? Muitas vezes, eles fazem uma pergunta. Muitas vezes, eles colocam, assim, um substantivo com um adjetivo, né? Inglês diferente, invertido. Mas, assim, ou com um advérbio para ficar uma coisa bem forte. Eles trocam, eles fazem inversão, mas assim, ele tem que ficar muito chamativo. A intenção é sempre chamar a atenção do leitor, ok? Aqui está o nosso escritor, o nosso jornalista, by Mihir Savary, August 3rd, 2020. Yes. Want to get to New York Today by email? Guys, you guys can subscribe New York Times and read it every day. Good reading, by the way. Ok? Então, aqui ele fala sobre o weather, depois ele fala sobre alternate parking para quem mora realmente ali em Nova York, né? E aqui é uma picture. Guys, pictures, uma imagem contém mais que 1000 palavras, né? Isso a gente já sabe. Então, aqui nós temos, ó,
uma figura, uma picture, aqui o nome do fotógrafo, né, e a fonte de quem tirou, né, qual jornal que tirou essa foto. E aqui a gente inicia o nosso artigo. Ó, not many people are riding the subway these days, being coped up with the strangers in the subway car must surely be among the riskiest activities possible during the coronavirus pandemic. Então, assim, a gente já está falando, a pergunta, o primeiro parágrafo e a pergunta já estão super alinhados, né? Tá falando que o que, nesse caso? Andar de subway, andar de metrô é mais seguro do que jantar dentro da sua casa? Por que que eles estão falando isso? Gente, andar de subway. Subway é super, ultra, mega contaminado, né? Mas aí ele desenvolve essa ideia. Então, a primeira, ele dá uma provocada. Depois, o segundo parágrafo, ele começa a desenvolver a ideia para chegar na conclusão, ok? Então, assim, olha, sobre textos jornalísticos, gente, o que que a gente tem que levar em consideração? Então, a gente tem que levar em consideração o objetivo pelo qual ele é feito, então ele tem o objetivo de informar, parágrafos curtos, frases curtas e objetivas, baseados em fatos e evidências. Eles utilizam muitas vezes metáforas, tá? Mas aí a gente vai ver alguns casos específicos também que tem. E aí nós temos o quê? É a headline, que é a manchete, né? Uma foto, infográfico, tabelas, graphics, ok? E aí nós temos o lead, né? Que corresponde a esse primeiro parágrafo. Então, essa ideia aqui, ó, esse primeiro parágrafo é para justamente te provocar, para você continuar lendo, ok? Então, e aí vem geralmente perguntas, né? Essas perguntas todas que dão o quê, qual, onde, como. Falamos já sobre a linguagem das headlines. E aí, guys, o restante, né? Que a gente tem mais alguns acontecimentos aí. A gente vai trabalhar então na nossa live de hoje. Vamos trabalhar justamente esse texto, ok? Guys, espero que tenha contribuído um pouco com você sobre a questão do texto jornalístico e a gente vai continuar falando sobre isso. Read news, get into the New York Times, get into the Times, ok? London Post, são grandes mídias, grandes veículos, ok? CNN, BBC, para broaden your vocabulary, ok? See you later, alligators, literalmente later. A gente se vê daqui a pouquinho, tá bom? Para analisar esse texto aqui, ok? Bye, guys!